30 anos apaixonado, 50 anos apaixonado, cada dia uma mulher mais feliz, cada dia filhos mais obedientes. As pessoas deviam olhar para a igreja e ficar impactados. Então a proposta, né, de nós como igreja, como cooperadores, uns dos outros, é sempre essa, de edificar a vida do outro, de conduzir o outro, né, a viver uma vida excelente. Né? E nós somos chamados para proclamar o reino de Deus, como corpo, nós aproveitarmos e pregarmos mesmo em tempo e fora de tempo. E não há nada melhor como esse tempo do aniversário, né, da Adriana. Tempo bom, a Adriana passou um tempo conosco hoje, bom, tia Léia, as crianças. E nós estamos aqui para compartilhar uma palavra, aproveitar esse tempo que se juntou para comer um lanche junto, para estarmos aqui, esse espaço aqui que abriu. Eu olho assim, amado, eu procuro Deus em tudo, ver Deus em tudo. E a gente está aqui se reunindo aqui, o dono do estabelecimento aqui, ele busca testemunho. A Bíblia diz que uma árvore busca testemunho nosso. Uma árvore busca testemunho nosso. Então há uma necessidade de nós compreendermos, tá, amado? Cada detalhe aqui. Ó, até na hora de comer o lanche, nós temos que saber que nós somos igreja. A nossa postura, a nossa educação, a nossa forma de agir, como cooperador, como luz, como sal da terra, como aqueles que vêm para fazer a diferença. Então nós precisamos ter clareza disso. Amém? No nome de Jesus. E eu não queria se perder a oportunidade de ler a palavra. Porque a palavra, assim, é um referencial. Depois nós queremos seguir cantando o Senhor, louvando o Senhor, comendo o lanche. Mas também nós, antes de tudo, fazer oração. Antes de tudo, se alimentar da palavra. Que nem só de pão viverá o homem. Amém? Vamos abrir em Atos, capítulo 20. Atos 20. E assim, nós precisamos ter bastante atenção, porque nós não estamos num ambiente, vamos dizer assim, propício para a questão do áudio, né? Mas para vivermos o reino em todo o tempo, para ouvirmos a palavra em todo o tempo. É Atos 20, verso 24. Vamos ler o 22. 22 diz assim, Atos 20, versículo 22 em diante. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo-me que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o serviço, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ó, dar testemunho. Nós, quando é que a gente vai dar testemunho do Evangelho da graça, o Evangelho que a gente recebeu por um favor imerecido? A gente
recebeu esse evangelho. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, amados, eu queria assim, em cima desse texto, só realmente trazer assim, uma lembrança, né, do que Paulo aqui está falando. Entendeu, Carlinhos? Paulo, ele está dizendo o seguinte, ó: eu preguei o evangelho do reino. Eu preguei o evangelho do reino. Eu anunciei de cidade em cidade. Aonde eu ia, eu anunciava. Aonde eu ia, eu pregava. Ó, e o Espírito Santo, ele foi me constrangendo, ele foi me compelindo, com as traduções, constrangendo, me conduzindo a seguir firme a caminhada, a carreira que me foi proposta. Ó, mas o Espírito Santo falava com, rapaz querido, falava com Paulo o que esperava a ele. O que esperava a ele? Prisões e perseguições. O Espírito Santo falava isso com ele. Prisões e perseguições. Mas ele fala assim, ó: mas eu quero completar a minha carreira. Eu quero completar o meu chamado com alegria. Com alegria. Amém? Porém, amados, nós pensamos e analisamos como se Paulo fosse só ele que tivesse essa carreira, só ele que tivesse uma proposta para ele, só ele que tivesse um chamado. Mas nós, ó, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma carreira, todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para nós, de nós nos parecermos com Jesus. Mas para quem? Com quem? Aonde nós somos chamados a nos parecer com Jesus? Às vezes, amados, nós olhamos a igreja de uma forma de hierarquia, entendendo que o ministério, o serviço, é esse serviço aqui, ó, somente, ó. Por exemplo, está ministrando aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é o pequenininho. Ó, é o menor. É o menor. É a parte mais simples que tem do serviço. Eu estar pregando esse evangelho é o mais pequeno. Eu tenho uma grande obra para fazer. Como o Sergiano tem uma grande obra para fazer. O Adaí tem uma grande obra. Os cabeças que estão aqui têm uma grande obra para fazer. O Jim tem uma grande obra para fazer. O Carlos tem uma grande obra. Os jovens também têm uma grande obra. Qual que é? De pregar o evangelho? Também. Mas a obra que eu tenho maior para fazer, e aí nós temos que contextualizar e considerar a nossa vida. Desde o momento que eu casei, ó, a minha esposa, eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E essa obra, ela vai ser a primeira cobrada. Pregar aqui, amados, está falando aqui da Bíblia, uma coisa simples, você estuda, alguns fazem até curso teológico, isso é moleza. Agora, é vida. É vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. Você tem que entrar por um caminho, você tem que ter uma vida verdadeira, você tem que ser verdadeiro e tem que ter vida, você tem que ter
prática. Então eu tenho que ser prático com a minha esposinha. Eu tenho que poder, e vocês que me conhecem, quando eu falo que amo a minha esposa, vocês saberem que isso é uma verdade. Mas aí eu tenho que amar a Marcela, eu tenho que amar o Marcos André, eu tenho que amar a Clarice de forma prática. Eu tenho que amar os irmãos, eu tenho que amar o meu relacionamento. Então a carreira, tá, amados? Ó, a carreira que é proposta para Paulo e que Paulo queria cumprir com alegria era um serviço de desbravar. E ele sabia da luta dele, mas ele não tinha esposa nem filhos. Ele tinha uma missão, ou só a missão. Mas nós que temos esposa, temos esposo, temos filhos, nós seguindo tendo a missão, mas a nossa obra começa com os nossos relacionamentos. Um filho, ele diz assim, eu quero Jesus. Ó, os filhos que querem Jesus aqui. Os filhos que querem Jesus, eles só serão bem-sucedidos, eles só vão completar a carreira quando são obedientes em tudo. Quando são obedientes, sem reservas. Amém, irmã? Estão ligados nisso? Por quê? Porque senão a gente pode nos enganar. O nosso coração é enganoso. A gente pode pensar que é só frequentar de domingo a domingo as reuniões e a coisa está acontecendo. Às vezes nós podemos pensar que só o fato de sermos dizimistas está resolvido o problema. De sermos ofertantes está resolvido o problema. Eu cumpri minha carreira. E não é assim. Amém? Prestando atenção, ó, não é assim. E a carreira que nós estamos, que nos é proposta, olha só, amado, muito interessante. Tem que todos prestar atenção nisso. Quando você vai cumprir a carreira e agradando o Senhor, essa carreira tem que ser cumprida com alegria. Com alegria, amém? Se nós fizermos algo murmurando, nós perecemos. Nós perecemos. Jesus tem que dominar o nosso coração, mano. Jesus tem que operar nas nossas vidas de fato. Dominar de fato todas as coisas. Se nós não compreendermos que a nossa carreira, que o nosso chamado é para os nossos relacionamentos, ou seja, eu tenho que exercitar, eu tenho que praticar o amor, eu tenho que viver uma fé não fingida, um coração puro, uma boa consciência para com Deus, no meu relacionamento com a minha esposa, a minha esposa no relacionamento dela comigo, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com a igreja. Essa é a carreira. Eu prego o Evangelho aonde quer que eu vá, com a minha vida. Eu prego com a vida. Tem que ter vida. Se não tiver vida, vou estar malhando ferro frio. Por quê? Porque nós somos chamados a dar testemunho do Evangelho, a testificar desse Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho do reino. É o Evangelho do reino de Deus. Não é o Evangelho do homem, para aquilo que agrada o homem, para aquilo que satisfaz o homem. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus, do governo de Jesus em um coração. Quando o coração dele nos governa. E nós fazemos isso com alegria. Amados, grava bem isso. A palavra diz assim, que aquele que não servir o Senhor com alegria, vai servir ao seu inimigo em falta de tudo. Então nós somos chamados a servir o Senhor com alegria,
cumprir essa carreira com alegria. A amar nossa esposa com alegria, a amar os nossos filhos com alegria, fazê-lo com alegria e não desfalecermos. Amém? Compreendemos isso? Abre a palavra. Pedro. 2 Pedro. Não, é 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, ó. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. A gente pode estar com a Bíbliazinha aqui debaixo do braço e não abandonar essas coisas. Dizermos que somos de Deus, que somos de Jesus, que Jesus é Senhor, e não abandonar essas coisas. Seguirmos sendo maliciosos, nos enganando a nós mesmos pelo nosso coração, sendo fingidos, invejosos e sendo murmuradores. Mas diz aqui, ó, pelo contrário, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que provardes que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno, e chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então, Jesus é uma pedra de espina, é uma pedra preciosa. Os homens desprezam, os homens abandonam, rejeitam, mas, ó, para o Senhor, para Deus, Deus olha para Jesus e diz assim, ó, este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em que eu me alegro. O Senhor se alegra em Jesus, no Filho dele. Só que nós precisamos parecer com Jesus. A obra de Jesus, amado, Jesus agradou o Pai morrendo na cruz. Nós precisamos aprender o caminho da cruz. Porque Paulo, ele achou o caminho da cruz. Quando ele dizia lá em Gálatas, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas como no texto de Atos, aqui Paulo ele diz assim, ó, no texto que a gente leu, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. O problema do homem é que ele tem muito prazer, ele tem muito valor na vidinha dele. Ele ama muito a vidinha dele. Ah, meu Deus, a minha vida. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder aquilo. A minha mulher tem que andar do jeito que eu quero. Se não andar do jeito que eu quero, eu arrasto a força. Perde o caminho da conquista. Quer agir de força, murmurar, quer manipular, fingir. Mas em Cristo, como é que eu passo a não ter a minha vida por preciosa? Quando eu me entrego, quando eu morro por essas paixões, e quando eu de fato morro, eu não ando em fingimento, eu não ando em malícia, eu não ando em murmurações, mas eu olho para Jesus e sigo para Jesus, olho para Jesus, porque Jesus alegrou o Pai. Mas eu quero dizer, quando Paulo disse lá em Atos que ele tinha uma carreira e queria completar essa carreira, ele sabia o porquê de completar essa carreira.
Amados, todas as trevas, todas as mentiras, todas as murmurações, elas se tornarão. Não fica oculto. Nada fica oculto. E eu não estou falando do futuro, não. Estou falando do presente. Os nossos pecados, tá, mano? A pessoa não precisava morrer com o pecado, não morre não. É em Cristo, não morre não. O Senhor traz a luz. O Senhor traz à luz todo pecado. Eu digo, o Senhor traz à luz todo pecado. Nós temos que chegar e confessar os nossos pecados. Nós temos que chegar e morrer a ponto de abrir mão de todo esse fardo, de todo esse fingimento. Nós temos que abrir mão de fingimento. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e invejas e murmurações. Porque isso é cuidado com a minha vida. É porque eu tenho muito prazer na minha vida. Aí eu finjo, eu minto, eu engano, eu ando em malícia. Eu me amo tanto que eu tenho que andar nesses caminhos. Mas olha, Paulo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem um alvo. Ele olha para um alvo que é Jesus e anda nesse caminho. Amém? Eu queria deixar essa palavra, guardar isso. Eu queria voltar a ler o texto da de Atos. Só para a gente estar guardando bem isso aí, tá, mano? No nosso coração. Atos 20, versículo 24. Paulo diz: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Você recebeu do Senhor Jesus o serviço. Se você casou, você tem que manifestar esse serviço com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. Você tem uma carreira, porque a gente é muito religioso. A gente acha que quem tem o ministério é o pastor, é o bispo. Nós sabemos que existe esse serviço, tá, amado? Mas ouve bem. Presta bem atenção aqui, Desde o momento que você casou, você tem um ministério, você tem um serviço, você tem uma ovelha. Se você tem um filho, você tem 2 ovelhas, que é a tua esposa e teu filho. Se tem 2 filhos, são 3 ovelhas. Cada um de nós dará conta dos nossos relacionamentos. Se eu cuido da igreja, como eu cuido da família, então primeiro é a família, primeiro é a minha esposa, primeiro é meus filhos, como eu cuido. Como é que eu vou amar a tia Ana se eu não amo a minha esposa? Como é que eu vou dizer que sou pastor da tia Ana, que cuido da tia Ana, se eu fecho a cara para minha esposa? Se eu trato a minha esposa mal? Se eu sou rude com a minha esposa? Como é que eu vou dizer que vou cuidar do filho do Carlão, do Tonhão, gastar tempo com o Tonhão, se eu não cuido do meu filho? Se eu não saio com o meu filho, se eu não brinco com o meu filho, se eu não corrijo o meu filho com a vara? É incoerente. E muito mais quando eu quero dizer que quero fazer isso de púlpito. Subir num púlpito. Por isso que eu falei esse tempo aqui, amado. Falar aqui é fácil. Mas pastor, amado, abraça, pega na mão e anda junto. Por isso que cada um de nós aqui tem que ser pastor. Tem uma pessoa que chegou e falou comigo assim: pô, vocês são contra pastoreio, são contra pastor? Não. Nós somos muito a favor dos pastores. Por isso que nós somos como Jesus. Jesus falou que o problema da igreja é falta de pastor. Falta pastor na igreja. Falta pastor na igreja. Porque um quer tomar conta do público, dizer que cuida de 100. Mas pastor é um a um, mano. É abraçar e tomar para si. Pastor,
problema da igreja é falta de pastor. Jesus falou assim, ó, que Israel é como ovelha sem pastor. Por isso vamos orar para o Senhor da Seara, para que Ele envie pastores. Pessoas que cuidam com alegria e que querem de fato completar a carreira, mano. Completar a carreira. Nem tesourar para si, não. Completar a carreira é servir. Eu falava com o irmão aqui, ó, e falo aqui diante de vocês, amados. Se eu tiver que voltar a trabalhar para salvar uma vida, eu volto a trabalhar. Paulo fez assim. Paulo sabia que ele vivia, poderia viver do pastoreio, mas ele falou assim, ó, mas para aquele grupo de irmãos, ó, para aquela igreja lá não tem como. E eu, para salvar eles, para cooperar com eles, para trazer revelação para eles, eu não vou receber nada deles. Vou trabalhar, vou esforçar. Porque eu prego o evangelho com a minha vida. Eu não prego o evangelho em público. Amém? Assim também como um pai de família, não cuida de uma família, trazendo comida. Comida, bandido dá. Bandido dá comida para o teu filho. Bandido trata bem do seu filho. Ladrão, roubador, prostituto, faz isso, amado. A igreja, o pai de família vai muito mais além do que dar comida. Ele tem que dar literalmente mesmo segurança para a mulher, amor para a mulher, segurança para o seu filho, presença para o seu filho. O filho se sentir abraçado pelo pai, sentir a proteção da presença da mãe, mãe que abandona, que abre mão da vida para cuidar dos filhos. Amado, nós precisamos aprender da vida. Porque, eu falei, é um aniversário. Nós podemos viver um tempo aqui de ficar batendo palma no aniversário da irmã. Oh, meu Deus! Mas só que existe aqui vidas que precisam da palavra, de comer da palavra, de viver da palavra. Amados, falei, Ana Paula está aqui, saiu comigo ontem de tarde. Nós fomos em algumas casas. Aí ela declarou, a máquina de lavar dela, lá, o tanquinho dela estragou. Mas ela entrou numa casa comigo. E ela viu que é um tanquinho perto daquilo que ela viu com os olhos dela. De uma mulher sem cuidado, e de crente, tá? Esposa de crente, sem cuidado, sem atenção, a casa toda desordenada, mano. Uma mulher sofrida. Porque muitos querem pastorear de púlpito. Perderam o sentido da igreja. Perderam o sentido da vida. Porque, eu quero falar assim, a Bárbara, amados, um dia, eu sou um cara difícil de chorar, quem sabe aqui não chora. Mas a Bárbara, eu nunca falei isso para ela agora, a Bárbara um dia me emocionou muito. Por quê? Porque um dia conversando com ela, ela viu o quanto pesou no meu coração, o Daniel casar com ela, porque eu sei, amado, que um homem pode ferir muito uma mulher. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, porque eu tô chorando. Oh, Pai, oh, Senhor, cuida, Senhor, dessa nação, Pai. Amados, o que Deus tem falado comigo, amados, é que homens da cidade aqui, nós, em Cataguases, amados, pregando o evangelho, sem saber o que é isso, sem saber o que é cuidar de uma vida. E Deus me deu tanto peso, porque Daniel viveu, dormia na minha casa. Daniel tinha um relacionamento com Daniel. Então é meu filho na fé. É meu filho na fé. Você pegar o Daniel e diante da mãe da Bárbara, Dona Maria José lá do Rio, que cuidou da Bárbara, filha única, menina virgem, e você entregar, e você falar assim, não, Dona Maria José, a filha, que a Bárbara missionária, veio do Rio, ficou na minha casa, você fala, não, ele vai ser um esposo para sua filha, vai cuidar da sua filha. Aí você saber, você ter essa palavra, mas saber que um dia você está diante de Deus, de que você entregou, eu entregar um irmão, e amanhã, para ferir, como muitos homens que dizem que de Deus faz, amado, não cuida de uma família,
Não amo uma esposa, não amo um filho, fica preocupado em ter coisas. Amado, creio que o Senhor cuida de pardal. Não vai cuidar da minha vida? Homens trocando o Evangelho, a verdade do Evangelho por causa do dinheiro, por causa de posição, e não cuida. Me perdoa, amados, eu sou o Espírito Santo, Perdoa, Adriano, esse tempo aqui, mas eu creio que foi o tempo que o Senhor preparou, os irmãos sabem, tá, amados? É isso. Crê no Senhor Jesus, vive uma vida. Cada um de nós aqui podemos ser um pastor da nossa casa. E a sua vida vai atrair. Eu só queria falar de uma revelação, amado, que Deus tem me colocado esses dias. Uma tartaruga, ela vive 200 anos. Ela tem mais ou menos uma ninhada, né? Tem 400 filhotes. Mas são pouquíssimos que chegam à fase adulta. Agora, um pássaro, o qual Jesus mandou a gente olhar para os pássaros. Um casal de pássaros cuida de um ovo, cuida de 2 ovinhos e conduz aquele pássaro, aqueles filhinhos, à maturidade, a chegarem adultos. E aí você vê bandos e bandos de pássaros. Você vai ver cidades que foram invadidas de tanto pássaro, porque se multiplicaram tanto que chegaram à fase adulta. Agora a tartaruga não. Ela tem 400 ovos, mas são pouquíssimos que chegam à fase adulta. Mais de 50% só de sair do ninho já morre. Não chega à fase adulta. Só que a igreja está vivendo assim. Querem cuidar de muitos, querem chocar, querem fazer de um lugar uma chocadeira. E aí vai ver um monte de criança infantil que tem na igreja. Não vive a vida que tem que viver. Agora nós, mano, temos que ser maduros, nós temos que cuidar. Amar é tão simples. Se Daniel cuida de Bárbara como deve cuidar, cumprir a carreira com Bárbara. Bárbara sujeitando, cumprir a carreira dela com Daniel. Eles têm um filho e cuidam desse filho, cuidam de 2 filhos, 3 filhos. Amado, daqui 10 anos vamos ter gerações, se todo mundo andasse assim. Porque fazer coisinha de tartaruga, querer cuidar de 400, querer cuidar de 100 como faz, isso é uma covardia. Pastores são covardes, querendo cuidar de muita gente, não se cuida, mano, de muita gente. É pouca gente, é cada um aqui assumir a sua responsabilidade de cuidar da sua família e viver a vida de Jesus. Porque tem pastor que quer ser melhor que Jesus, colocar 400 pessoas nas costas e dizer que está cuidando. Não é, amado, é discipulado 1 a 1. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Seja assim. Amém. Vamos bater parabéns para a Adriana? Agora a Adriana vai fazer um discurso, claro. Leia, mano.